Olá, pessoal. Então, voltando aqui, vamos dar continuidade aí nessa ideia de combinação linear, né? Vamos falar de dependência ou independência linear entre vetores. Então, essa é a primeira definição que aparece aí. Seja S igual a x1, x2, xk, né, etc, até xk, um conjunto de vetores no espaço vetorial V. Mais uma vez, não precisa ter o mesmo número de vetores de acordo com a dimensão do espaço. Dizemos que S é linearmente dependente se existirem constantes C1, C2, CK, nem todas nulas, de maneira que a combinação linear desses vetores seja nula. Bom, caso contrário, ou seja, sempre que eu tentar resolver essa equação 1 aí da combinação linear, se ao tentar resolver isso eu apenas encontrar solução para os casos de todas as constantes serem nulas, então a gente diz que esse conjunto de vetores é linearmente independente. Então, assim, eu vou primeiro resolver um problema dentro da questão algébrica, depois eu vou explicar para vocês o significado geométrico disso, tá? E até mesmo o significado da palavra dependente ou independente. Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo que está aí. Verifique se esses vetores do R4, esses três vetores que estão aí, são LI ou LD, linearmente independentes ou linearmente dependentes. Então, o que a gente tem que fazer? Montar uma combinação linear desses três vetores e igualar a zero. Então, a gente vai ter lá um A que multiplica o primeiro vetor, que é 1, 0, 1, 2, mais B que multiplica o segundo vetor, 0, 1, 1, 2, mais C que multiplica o terceiro vetor, que é 1, 1, 1, 3. Isso tem que ser igual a zero. Esse zero aqui é o zero de acordo com o nosso espaço, né? Então, no nosso caso aqui, como a gente está em R4, o zero, ou você poderia escrever assim, simplesmente zero, ou você já vai entender que isso é o zero do R4, que é um vetor nulo, né? Com 4 posições iguais a zero. 4 coordenadas iguais a zero, tá? Então, quando a gente escreve um zero assim, já está subentendido que é o elemento nulo daquele espaço. Continuando aqui, então, né? Então, eu vou ter A, né, multiplicando aqui as primeiras coordenadas, mais 0B, não vou escrever, mais C tem que ser igual a zero. Esse primeiro zero aqui. Depois a segunda coordenada, 0A, que não aparece, mais B, né, mais C, igual a zero. Agora as terceiras coordenadas, A, mais B, mais C, também igual a zero. E, por último, as quartas coordenadas, 2A, mais 2B, mais 3C, igual a zero. Isso é um sistema homogêneo, lembra disso? Então, daí a gente precisa resolver esse caso aí. Bem, será que dá para a gente resolver isso assim, de uma maneira mais simples, né? Olha, dessas duas equações aqui, tá? Eu posso simplesmente escrever que A mais B mais 2C, somando as duas equações, A mais B mais 2C é igual a zero. Tá? E daí eu vou montar uma terceira equação ali. Aliás, olha só aqui, ó. Eu vou montar essa equação aqui com essa equação aqui. A 1 com a 2, tá? Então, aliás, eu vou até multiplicar essa equação 2 aqui por menos 1. Poderia resolver isso matricialmente, tá? Mas eu acho que esse caso aqui tá mais simples da gente resolver assim, direto. Então, eu vou ter a equação 1, que é A mais B mais 2C igual a zero. E a equação 2 que está aí, eu vou multiplicar por menos 1. Então, isso vai ficar menos A, menos B, menos C igual a zero. No que eu somar, eu vou cancelar o A, vou cancelar o B e vou ficar com C igual a zero. Bom, então eu já tenho a minha primeira constante nula aí. Tá? Ok. E aí, se eu tenho A mais B mais 2C igual a zero e C é zero, né? A gente conclui que A mais B também é zero. Tá claro? Que mais eu posso dizer aqui? Ah, antes disso, né? Vou até apagar aqui. Ops, não apagou. Vou até apagar. Ué, gente.
Vou até apagar aqui. Ó, se a gente tem que A mais C é 0 e C é 0, então o A é 0. E daí, então, concluímos facilmente que o B é 0 também. Tá certo? Não tinha observado as equações em separado ali. Então, a gente conclui que esses vetores, eles são LI, linearmente independentes. Por quê? Essa combinação linear aí só vai ser nula se cada uma das constantes for nula também. Só vou conseguir resolver essa equação para cada uma das constantes nulas. Vamos ver o exemplo 2. Aí, ó, polinômio. O exemplo 2 é com polinômio. Vamos lá. Verificar se esse P1, P2, P3, de P2, né, do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, são LI. De novo, eu vou escrever o P1, tá, como sendo aquele vetor associado ao R3, que seria 1, que é o coeficiente de t ao quadrado, 1, que é o coeficiente de t, e 2, que é o termo independente. Tá? P2, né, vai ser o polinômio que vai associar ao seguinte elemento da R3. 2, que é o coeficiente de t ao quadrado, 1, que é o coeficiente de t, e 0, que é o coeficiente independente. E por último, o P3, que a gente vai escrever como 3, 2 e 2. Então, é como se eu fosse verificar no espaço R3 se esses três vetores são LI ou LD. Tá? Então, de novo, vou montar a combinação linear. A que multiplica 1, 1, 2, mais B que multiplica 2, 1, 0, mais C que multiplica 3, 2, 2. E isso, vou botar um zerinho só, mas saibam que é o ponto 0, 0, 0. Né? Então, fazendo as contas com a primeira coordenada. A mais 2B mais 3C igual a 0. Fazendo as contas com a segunda coordenada. A mais B mais 2C igual a 0. Fazendo as contas com a terceira coordenada. 2A mais 0B mais 2C igual a 0. Tá? Bem, aí isso daí nos leva à seguinte matriz aumentada. Aliás, meu povo, vamos fazer uma coisa? Não sei se vocês se lembram do texto sobre determinante que a gente viu aí um tempo atrás, ainda em aula presencial. Quando o sistema homogêneo tem o determinante diferente de zero, significa que ele possui somente a solução trivial. Lembram disso? E quando o determinante é igual a zero, né, a gente tem soluções não triviais, ou seja, soluções não nulas. É um sistema com mais de uma solução. Como esse sistema aqui é quadradinho, ou seja, tem o mesmo número de equações que incógnitas, a gente pode calcular o determinante da matriz. Então, isso fica assim, ó. 1, 2, 3, 1, 1, 2 e 2, 0, 2. E eu posso calcular o determinante dessa matriz. Né? Aliás, vamos ver se vai dar certo aqui, se ele vai entender a minha conta. O OneNote me permite fazer isso. Eu vou selecionar essa matriz aqui, tá? Vou lá em matemática. Ele entendeu meus números certinho. Eu quero selecionar uma ação. Eu quero... ele não entendeu como determinante. Deixa eu fazer o seguinte. Então, deixa eu fazer aqui. Fazer o tracinho aqui que ele vai entender que é uma matriz. Vamos ver se agora ele vai entender. Venho aqui. Confundiu tudo. Vamos fazer assim. Vou fazer direto aqui. Pronto. Vamos ver se agora vai entender certinho. Pronto, entendeu, tá? Aí aqui uma ação, eu quero o determinante. Ah lá o determinante. O determinante deu 0, tá? Se a gente fosse fazer a conta, né? Dá 0. Então, olha lá. Determinante
o determinante, né, da matriz é zero. O que significa que o que significa que esse sistema homogêneo ele tem mais de uma solução, tá? Logo, o sistema homogêneo tem soluções não triviais, ou seja, soluções não nulas, tá? Isto é, soluções não nulas. Logo, se eu consigo soluções não nulas para as minhas constantes A, B e C, então esses vetores são LD. Assim, os vetores são LD, linearmente dependentes, tá bem? O que significa ser linearmente dependente? Significa que eu consigo escrever qualquer um desses vetores em função dos demais, né? Ou seja, né, pode ser dependente dos demais. Quando eles são linearmente independentes, significa que nenhum dos vetores consegue ser gerado a partir dos outros, por meio de uma combinação linear. Tá? Então, esse é o significado. Vamos ver, por exemplo, né, como ficaria a solução aí de um desses vetores quaisquer aí, como sendo combinação linear dos demais. Né? Vamos, por exemplo, tentar escrever o 3, 2, 2, 2, 2 com uma combinação linear dos outros vetores. Ou seja, é um A que multiplica 1, 2, mais o B que multiplica 2, 1, 0. Né? Aí a gente vai resolver esse sistema aí. Então, eu vou ficar com A mais 2B, só a primeira coordenada, tá? Comparando a primeira coordenada. A mais 2B igual a 3. A segunda coordenada, A mais B igual a 2. A terceira coordenada, olha lá, 2A mais 0. 2A mais 0, né? Eu nem vou escrever. 2A mais 0 igual a 2. Tá? Bom, esse aqui nem precisa matriz, né? Porque diretamente a gente já encontra que o A é 1. E se o A é 1, o B também é 1, porque a soma tem que dar 2. Então, se vocês observarem, eu somando as coordenadas, olha lá, 1 mais 2, 3, 1 mais 1, 2, e 2 mais 0, 2. Certo? Então, eu consigo escrever o vetor 3, 2, 2 com uma combinação linear dos outros dois, e isso vai valer para qualquer um deles. Tá bem? Então, assim, essa é uma solução, né? Uma maneira de a gente explicar o que significa linearmente dependente ou linearmente independente. No caso dos independentes, como está esse aqui, se eu tentar escrever qualquer um deles com uma combinação linear dos outros dois, eu não vou conseguir, tá certo? Porque eu nunca vou conseguir duas constantes A e B multiplicando aí esse e esse aqui, cujo resultado fica igual a C. Tá? Igual a esse vetor 1, 1, 1, 3. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho do significado geométrico disso daí. Significado geométrico. Vamos lá, eu fiz um desenhozinho aqui no GeoGebra, não sei se vocês vão conseguir perceber. Tá? Aqui eu tenho 3 vetores no R3, né? Cuja extremidade são esses pontos aí, B, C e D, e o ponto A é a origem dos eixos, 0, 0, 0. Eu vou tentar girar aqui a figura para vocês observarem. Esses 3 vetores, eles são LI, tá? Esses 3 vetores são LI. Ou seja, se eu ligar esses pontos B com C, aqui fizer assim um segmento aqui, ó. Vamos lá. Se eu fizer um segmento de reta aqui, outro ligando B a D e outro ligando D a C, tá? Ó, eu consigo
eu gero uma figura tridimensional. Não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Tá vendo? Eu gero uma figura tridimensional, certo? Então, assim, vou apagar esses segmentos. Aliás, eu vou até deixar esses segmentos aí, que é para vocês perceberem a tridimensionalidade dessa figura, tá bom? Então, isso significa que esses três vetores, eles estão gerando todo o espaço. E aquela questão que eu falei com vocês, que um não pode ser escrito como combinação linear dos outros, é o seguinte. Por exemplo, esse vetor AD que está aqui, esse vetor AD, né? Eu posso multiplicar e somar os vetores B e C aqui, ó, dos pontos aqui, por valores, quaisquer valores que eu queira, que eles vão sempre cair no mesmo plano desse triângulo ABC. Jamais eu vou conseguir gerar, né, um vetor fora desse triângulo, porque eu vou estar sempre dentro do mesmo plano, certo? Por aquela regra do paralelogramo. Vamos lá. Se eu mudar esse ponto D aqui, eu já fiz umas contas aqui, então se eu mudar esse ponto D por 2, 3 e 14 terços, olha o que vai acontecer com a minha figura. Vai ficar plana, olha lá. Olha lá. De perfil, tá vendo? É como se tivesse tudo dentro de um mesmo plano, do mesmo plano dos vetores AC e do vetor AB, tá? Então, repara que a figura dos segmentos que a gente desenhou, né, virou um triângulo e ele está dentro do mesmo plano também, entendeu? Então, é isso que acontece. Deixa eu voltar para o zero. Olha lá. Quando eu volto para o zero, ali naquela coordenada, de novo eu monto a figura tridimensional. Vocês estão percebendo aí? Certo? Então, essa é a ideia de ser geométrica, né? De ser linearmente dependente ou linearmente independente. Tá bom? Quando eu estou em sala de aula, eu costumo mostrar até por meio eu uso canetinhas, né? Tipo assim, vamos lá, se eu consigo mostrar para vocês. Oi, vamos lá, se eu consigo mostrar aqui com a canetinha. Ó, tenho aqui 3 canetas, tá? Imagina que todo esse espaço aqui que eu estou é o espaço tridimensional. Se eu coloco, né, vetores assim, ó, certo? Vetores assim, eu tenho vetores linearmente independentes, esses 3 aqui. Porque nenhum deles, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui eu não consigo obter como combinação linear desses dois, tá? Por quê? Porque qualquer constante que eu multiplique esse vetor, e qualquer constante que eu multiplique esse vetor e some, tá? Eu vou estar sempre neste plano aqui, desses dois vetores. Eu não vou gerar um ponto do lado de fora desse plano, tá claro? A mesma coisa vale se eu fizer a combinação linear com esses dois aqui, ó, tá? Eu vou sempre gerar pontos dentro desse plano aqui, entendeu? Nunca eu vou conseguir gerar um ponto aqui. Agora, se por acaso esse vetor descer e ficarem os 3, assim, os 3 no mesmo plano, olha lá, ó, as canetas tá no mesmo plano, tá vendo? No mesmo plano. Se eu consigo, por meio de uma conta, por exemplo, com esses dois vetores aqui, gerar esse terceiro, porque ele está no mesmo plano, tá bom? Então, essa é a ideia de geométrica, né? De ser linearmente dependente ou linearmente independente. Aqui, nesse exemplo dos 3 vetores contidos no mesmo plano, eles são linearmente dependentes, tá? No caso de vetores assim, onde eu formo um triedro, né? Vou colocar, né? Um triedro que é 3 lados, né? 1, 2 e 3. Quando eu consigo formar um triedro, aí eu tenho vetores LI, linearmente independentes. Percebem? Tá? Então, essa é a ideia. Não sei se eu me fiz entender. Isso em sala de aula é mais fácil da gente explicar, né? Do que assim, no computador.
Então, minha gente, esse é o conceito de linearmente dependente e linearmente independente. Aí tem uns teoremas aí. O primeiro, que se S é um conjunto de vetores não nulos no espaço vetorial V, S será linearmente dependente se somente se um dos vetores de S for uma combinação linear dos demais vetores de S. Tá, isso aí eu já até acabei de falar, né? E um outro teorema que diz que interseção de subespaços, dados W1 e W2, subespaços de um vetorial V, a interseção W1 com W2 ainda é um subespaço de V. Se não me engano, acho que a gente fez esse exercício 8 lá do material, tá? Outra observação é no caso da união. Eu acho que eu vou preferir encerrar esse vídeo aqui, e aí depois eu falo, no próximo vídeo eu vou falar dessa união, e vou falar também do exercício 9, que é uma outra maneira da gente construir, né, espaços vetoriais a partir de outros dois, que seria, no caso, soma de subespaços, ok? Aí eu vou preferir encerrar aqui e falar isso no próximo vídeo, que aí eu apago o quadro e a gente fica com o espaço mais liberado aqui para rabiscar. Tá bom, gente? Até logo, já volto.